Olá, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para você. Eu vou fazer uma transmissão rapidinho aqui. Eu não dei conta de fazer hoje de manhã cedo, porque na verdade, eu estou fora da minha casa, fora do meu habitat natural. Como você já vê, eu estou aqui dentro do carro, na cidade de Cascavel, resolvendo coisas. E eu não deu certo de fazer a live logo cedo, como eu queria fazer 7h30. Mas, falando sobre essa questão dinheiro, os conflitos com o dinheiro dentro do olhar sistêmico. Bom dia, Geni, tudo bem? Então, vamos lá. Mais uma dica que é muito séria e muito relevante, que parece que isso não é tão grave, mas os insights que a gente vai tendo, por exemplo, assim, é muita teoria que eu tenho, muito aprendizado dentro dos treinamentos que a gente participa, que eu passei, mas e aí, aplicar isso na vida prática? Então, toda pessoa, todas as mulheres ou homens que julgam muito, mesmo em pensamentos, só de nós julgarmos uma outra pessoa, nós já estamos dizendo, inconscientemente, mesmo que a gente é inconsciente, que nós somos melhores do que essa outra pessoa. Que essa pessoa pode ser o nosso cônjuge, nosso namorado, nosso marido, nosso vizinho, nosso pai, nossa mãe. Quando a gente pensa assim, credo, como aquela pessoa é gorda, como aquela pessoa é magra, como é que ela é doente assim? Como aquela pessoa é tão sem vergonha. Olha só, há poucos dias ainda eu fui só ajudar numa sessão de constelação em grupo, presencial. E então assim, eu quero que você pense aqui um pouquinho. Quem for assistir essa live ainda depois. E olha o que aconteceu nessa sessão. Eu já cheguei, já tinha começado. Eu nem sabia que assunto que se tratava, qual era o tema, mas a gente não precisa saber também. Porque o próprio movimento sistêmico, ele vai se mexendo, as coisas são várias peças soltas no ar e o movimento do campo morfogenético, o campo da pessoa que está sendo constelada, ele vai mexendo. E a gente que é componente no caso da sessão, da constelação, a orientação do Bert Hellinger sempre foi assim: siga o seu movimento. E isso vale no nosso dia a dia também. Qualquer pessoa, quando nós estamos conectados com a nossa alma, quando a gente entende essa frase, siga o seu movimento, as peças começam devagarinho, elas começam a se encaixar. Sempre é um grande quebra-cabeça toda a sessão de constelação que a gente começa, tanto faz no individual, grupal. E o que estava acontecendo naquela questão, naquela situação? Eu então entrei no campo e tinha um homem no campo, e várias mulheres, tinha mulher chorando, e eu não estava entendendo nada, o que está acontecendo lá, mas tinha alguma conexão com aquele homem lá. E depois, olha só, isso são coisas da vida real, quero ver quem não conhece esse tipo de história. Era uma moça de uns menos de 30 anos, entre 20 para 30 anos, que estava sendo constelada. E pelo jeito, os conflitos dela eram com relacionamentos afetivos. Ela estava se separando e tal. E o que se mostrou ali? O pai dela tinha se envolvido com inúmeras mulheres. Ele foi casado uma vez, daí teve filho com essa mulher, daí largou aquela primeira mulher, se envolveu com outra, e com outra. Pelo que eu entendi, era 3 ou 4 mulheres diferentes, e teve filho
filhos com cada uma dessas mulheres. Mas a primeira ainda gostava dele e era rolo confusão, né? E ela era filha do terceiro, o quarto casamento desse cara, o relacionamento desse homem. Então, tinha umas 30 pessoas participando na constelação, no grupo lá. Não teve quem não ficou. As mulheres que estavam participando, todas, ativou a raiva, a ira delas. Por quê? Porque a vontade era de socar aquele cara. Socar aquele homem lá. Porque teve até uma das integrantes durante a sessão terapêutica que falou assim, você é um manipulador. Então, para quem não conhece constelações, por favor, não julguem, não tirem conclusões precipitadas, porque uma sessão de constelação não tem nada pré-combinado, é tudo conforme o movimento que vai se mostrando. E o que eu quero deixar, qual é a mensagem que eu quero deixar aqui agora? É óbvio que tinha naquele caso, só que isso também acontece na vida real aqui fora, várias mulheres feridas, machucadas, querendo socar aquele cara, inclusive Mia também ativou uma raiva, era uma espécie de amor e raiva. Por quê? Porque o cara tinha várias mulheres e parecia bababá, né? Ok. Só que, queridas mulheres e queridos homens, só isso já é um motivo de bloqueio quando nós julgamos um cara desses. Porque na visão sistêmica nós temos que pensar o seguinte: o que é que faz um homem buscar tantas mulheres diferentes? Né? O que é que faz um cara, um ser humano assim, buscar, sendo que muitas vezes a gente fala assim, nossa, mas a esposa é uma mulher trabalhadeira, ela faz tudo, ela é tão correta, tão, às vezes até bonita. Como que o cara vai buscar outra? Por que ele tem que buscar outras mulheres? Querida pessoa, a pergunta é, qual é o vazio? Qual é o buraco interno que esse cara está desesperado para preencher? O que é que ele está buscando? O que é que ele, de repente, naquela mulher tão trabalhadeira, tão bonita, tão aparentemente perfeita para os outros, o que está faltando? Essa mulher, será que ela vai conseguir preencher esse buraco, esse vazio interno desse homem? A outra pergunta é, será que vai ter alguma mulher no planeta que vai conseguir preencher esse buraco interno dele? Não, não vai. Ele pode procurar trocentas mil mulheres diferentes que não vai preencher. Por quê? Porque a causa primária dessa busca desse bebê dentro de um corpo de adulto, desse menino dentro de um corpo de adulto, a causa primária, o início, está dentro dele. Aí ele busca, acaba machucando, ferindo muitas mulheres. Mais ainda, para piorar, tendo filhos com essas mulheres, e pergunta como é que essas crianças vão nascer. Com que tipo de DNA, com que tipo de células, com que tipo de memórias um homem desses, essas crianças estão sendo geradas. E quem é que de nós não teve na sua história transgeracional histórias assim? De repente não precisa ser com 3, 4 mulheres, mas com uma. Por exemplo, o cara até é casado, aí tem um caso extraconjugal e chega a gerar um filho, uma filha. E aí? Né? Como é que, tipo assim, olha só, aí a gente fala assim, nosso julgamento de humanos, né, porque nós somos tão bonitos e perfeitos, nós falamos assim, um filho bastardo, a filha bastarda, né? Aí vem a pergunta, e se você é
um descendente desse filho bastardo lá de trás, desse teu avô, desse teu bisavô que deu uma pulada de cerca, que foi fazer um filho fora do casamento. E se você é um descendente desses? Que tipo de história nós trazemos? E principalmente o julgamento. Só o fato de nós julgarmos um homem desses, sem pensarmos na dor. Claro que eu não estou aqui para justificar os comportamentos de um cara assim. Mas isso também pode acontecer com mulheres, porque, nossa, aparentemente, a grosso modo, sempre é o homem. É que o homem é mais corajoso, ele tem mais, né? Mas hoje nós temos, hoje em dia, nós todos sabemos que tem muita mulher que também está fazendo esse tipo de coisa. E o que se mostra nas constelações também é o seguinte: eu sei que tem muita gente que não vai gostar disso que eu vou falar, mas numa sessão de constelação todas as verdades vêm à luz, elas se mostram. Mesmo que às vezes a constelação não é para fazer DNA de ninguém, mas o fato é que as verdades ocultas, elas se mostram ali. E por mais absurdas que elas pareçam ali na hora, eu tenho provas reais de que muitas vezes passa pouco tempo depois, a pessoa fica sabendo, vem uma informação daqui ou de lá ou de cá, e acabam se revelando muitas coisas. Constelação não é para ficar julgando ninguém, não é para ficar descobrindo podres de ninguém, não. Ela é apenas para colocar em ordem e aceitação. Não é preciso concordar, mas é preciso aceitar o que foi. E quando nós acomodamos essas verdades dentro de nós, tudo fica mais leve. Então, qual é a mensagem que eu quero deixar agora? É que toda vez que nós julgamos uma outra pessoa, nós já estamos colocando entulhos no bloqueio, na fluidez da vida financeira. Você sabia disso? Então, como andam os seus julgamentos no dia a dia? E principalmente quando nós julgamos pessoas da espécie masculina. Porque o dinheiro é uma energia masculina. Mas como eu falei na live de ontem, quando uma mulher não autoriza o filho a amar o pai, dificilmente esse filho terá sucesso. Esse filho pode ser você. Quando uma mulher está muito magoada, com raiva, julgando o pai, o marido, o cônjuge, o pai dela, e blá, 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 e não precisa ter consciência. Durante uma sessão terapêutica, isso vem à luz. E olha, só de nós pensarmos, eu tô sendo bem direta aqui, tá? Não tô deixando querida mulher e querido homem. Não estou dizendo que você precisa concordar com os comportamentos de uma pessoa assim. Porém, quando nós entendemos qual é a dor por trás de traições, por trás de pessoas que vão buscar muitos relacionamentos diferentes, você respira e você chega a não concordar, mas aceitar o que foi. Esse é o recado de hoje, ok? Então, fica aí o recadinho, a mensagem de hoje, os bloqueios, alguns dos bloqueios da prosperidade financeira, alguns dos entulhos que impedem a nossa fluidez na vida financeira. Beleza? Beijo no seu coração e até a próxima live que vai ser amanhã cedo. Beijos!